estamos aqui acompanhando essas manifestações. Os servidores lá da Justiça estão carregando cartazes e também reivindicações. E sobre esse assunto, política, a gente não dá para fugir de maneira nenhuma. Hoje o Rádio Livre vai tratar bastante deste assunto, e a produção, Luiz Gonzaga, Carla Macedo, Pierre Buchmann, todo mundo aqui batalhando para conseguir conversar com os representantes da sociedade, representantes das empresas, enfim. Nós estamos na linha neste momento com o Marco Souza, que é presidente da Associação Empresarial da Grande Florianópolis e da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de São José. Hoje há um protesto agendado no Trapiche da Beira-Mar, e a Enflo e a CDL de São José estão apoiando. Presidente, mais uma vez a entidade acaba apoiando esta manifestação, que é, eu diria, o grito dos insatisfeitos, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É absolutamente isso. A entidade empresarial precisa deixar registrado que antes de nós sermos líderes empresariais ou empresários, nós somos cidadãos. Sofremos os mesmos problemas, as mesmas mazelas, temos família, temos um foco muito grande no futuro, e essas manifestações, essa especificamente que vai ocorrer agora às 18 horas no Trapiche da Beira-Mar, tem todo o nosso apoio. Estaremos lá não levantando a bandeira de uma entidade, mas levantando a bandeira de milhões de cidadãos que estão insatisfeitos, absolutamente estarrecidos com as manobras políticas e com a forma com que o PT está ultrapassando todas as barreiras. Isso é claro, é público, é notório, e você que nos acompanha, o ouvinte, está indignado, quer um país melhor, quer uma situação melhor, não tem outro jeito. Venha para a rua protestar, vamos mostrar aos poderes constituídos que nós não aguentamos mais, que essa carga tributária está absurda, que nós não temos retorno de investimento, e agora mais do que nunca o grande pedido, o grande clamor: chega de PT, chega de presidente Dilma, chega de Lula, está na hora de passar o Brasil a limpo. Agora, Marcos, a entidade, a Enflo e a CDL, ela se diz apartidária, Porque quando algum manifestante sai às ruas, há sempre aquele argumento de que esse manifestante ele defende tal político ou tal partido. A Enflo e CDL, ela apoia algum movimento, ela é partidária, ela apoia algum político ou algum partido político? Permita-me lhe dizer de que nós não dizemos que somos apartidários, nós somos apartidários. O que nós não somos é apolíticos. Nenhum cidadão, nenhuma entidade pode se dizer apolítica, porque então ele está abrindo mão de todos os seus direitos. E nós somos a favor do Brasil. Então, esse argumento, que é um argumento clássico do PT, do PCdoB, dos partidos de esquerda que hoje compõem a base do governo, é atacar a dita oposição. E com isso, obviamente, ataca todos aqueles que estão contra o PT e o governo. Então não adianta nos dizer que o partido X, Y, Z também tem problema, que nós sabemos disso. E no último domingo, no dia 13, quem teve a oportunidade de nos acompanhar, de acompanhar o clamor da sociedade nas ruas, ficou muito claro que a nossa posição é punição a qualquer corrupto, seja ele de que partido for. E é bom esclarecer a você e aos ouvintes de que também existe muita especulação de o que fazer pós-PT. Será o Michel Temer que vai assumir o vice-presidente? Será uma nova eleição? Seria o Eduardo Cunha? É claro que tudo isso depende de como isso vai se dar. Nós, enquanto sociedade civil organizada, nós, enquanto cidadãos, temos uma crença: é preciso derrubar este governo corrupto. Os passos seguintes serão novos desafios. Garanto a você que depois desta lição, qualquer outro governo corrupto que se instalar terá o mesmo fim numa velocidade muito maior. O que o cidadão quer é um governo íntegro, honesto, que aplique os recursos de forma adequada, seja ele de que partido for. Esta briga não é uma briga ideológica de partidos, é uma briga a favor de um país,
é uma briga a favor do cidadão, é uma briga a favor da sociedade. Com essa taxa de juros lá em cima, com baixo investimento, com as empresas quebrando, né, com o governo tirando investimento em educação, não é mais possível conviver com o PT, com o PCdoB, com o PMDB, com qualquer partido que comece com qualquer sigla. Não nos interessa. O que nós queremos, volto a dizer a você, é passar o país a limpo. Claro, agora estou conversando com o Marcos Souza, que é presidente da Influ CDL de São José. Presidente, como é que está o setor empresarial? Virou o ano 2015, 2016, a gente fala muito em crise política, mas como está interferindo realmente todos esses escândalos, né? Bolsa que cai, né? Dólar que sobe, demissões no setor industrial. Como é que está esse panorama, presidente? Não poderia estar pior. A credibilidade do país já ultrapassou a barreira do zero. A classe empresarial cada vez menos crente no processo de melhoria, segurando investimentos, demitindo, vendendo menos. A própria sociedade, o público consumidor de um modo geral, diminuindo o consumo, a economia deixando de girar, os investidores, tanto internos quanto externos, retirando seus investimentos ou deixando ou adiando seus investimentos, e todos nós sofremos com isso. Por isso que eu gosto sempre de registrar e de frisar. Não é uma luta da classe empresarial, é uma luta da sociedade brasileira. Né? Isso nós estamos vendo aí, nós já temos informações, dados concretos de que só em 2015, em Santa Catarina, mais de 5.500 comércios fecharam as portas. Se dificultou ainda mais agora o acesso ao crédito, porque o governo federal está diminuindo toda a sua capacidade de investimento, porque não tem mais onde tirar dinheiro, de tanto que se roubou, de tanto que se desviou, de tanto que se aplicou mal, né? E pensa mesmo assim em fazer Olimpíadas, em fazer Copa do Mundo, em investir em coisas que não eram uma prioridade do cidadão, era uma prioridade de política de governo, uma prioridade de manobra do governo. Então a classe empresarial, vou dizer a você, os ouvintes, está completamente descrente. Então isso torna o cenário econômico degradante. As empresas quebrando, grandes multinacionais fechando unidades, demitindo um volume enorme de pessoas. Nós estamos com um dos maiores índices de desemprego das últimas décadas. Santa Catarina, por sorte, ainda está num patamar melhor que o restante do Brasil, em função do seu povo aguerrido, enfim. Né? Mas nós estamos numa situação efetivamente caótica. E se não conseguirmos uma vitória muito em breve, uma mudança nesse cenário para voltar à credibilidade, voltarmos a recuperar o país, isso ainda vai ficar certamente muito pior. Mesmo com a nomeação do Lula para chefe da Casa Civil, ministro da Casa Civil, o Marcos, esse panorama, essa reforma ministerial, né, ele tiraria, por exemplo, o presidente do Banco Central, né, ele colocaria gente da confiança dele e retornaria à política econômica do primeiro mandato dele, abertura ao crédito, enfim. Mesmo com esse panorama, o senhor avalia que as coisas poderiam melhorar, ou elas poderiam melhorar e depois piorar, ou poderiam piorar de uma vez? Qual que é a tua avaliação caso essa suspensão aí que o juiz já divulgou, né, que suspende a nomeação do Lula, caso isso não aconteça e o Lula realmente seja ministro da Casa Civil? Como é que o senhor avalia? Ele absolutamente vai acabar de enterrar o país. O PT não tem mais governabilidade, não tem clima nenhum para governabilidade. Todas as políticas que o Lula implantou nos seus primeiros mandatos têm base num processo muito sólido criado nos 2 mandatos anteriores, e não quero aqui defender o presidente Fernando Henrique Cardoso ou o partido A ou B. Isso é fato. Basta o ouvinte analisar os fatos históricos. O Lula colheu muitos frutos dos mandatos anteriores e se utilizou disso para fazer uma política assistencialista de esquerda que não tinha futuro. Porque um governo, seja ele o governo federal, o governo estadual, os prefeitos, é óbvio que o princípio master de uma gestão pública é atender as pessoas que têm mais necessidade, que precisam mais do governo. E, em paralelo, permitir e apoiar iniciativas de desenvolvimento, de empreendedorismo. E investir também em infraestrutura.
Agora, o que esse governo fez foi sem precedentes. Um assistencialismo sem fim. Ou seja, você não tira as pessoas da linha de pobreza para que possam, em determinado tempo, produzir. Você simplesmente dá esmola. E isso não tem sustentação, porque alguém tem que pagar essa conta. Para cada um que não trabalha, alguém tem que produzir em dobro. Hoje no Brasil, preciso 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Como é que essa economia vai para frente? Não tem como. Então o assistencialismo tem que ser programado de forma que permita as pessoas efetivamente passarem de uma linha de pobreza, de miséria, para uma linha de produtividade. Que elas possam contribuir com a economia. E o Lula, se tentar fazer isso agora, ele nem vai tentar fazer, porque ele não vai conseguir. Não há mais clima de governabilidade e não há recurso para isso suficiente. Então, se ele assumir efetivamente passar a mandar no Brasil como é a intenção do PT, ele acaba de enterrar o país. Eu digo a você, não tem a menor dúvida disso. Marcos, portanto, hoje a Ênfase CDL de São José apoiando a manifestação 6 horas da tarde no Trapiche da Beira-Mar, é isso? Absolutamente. Estaremos lá como cidadãos, exercendo o nosso direito de livre manifestação e pedindo a imediata renúncia da presidente Dilma Rousseff e que ela saia do Palácio do Planalto com toda a sua corda de bandalheira e deixe o país se renovar e seguir em frente. Já tiraram do país o que tinham que tirar, e agora tomem vergonha e tomem o seu rumo. Marcos, muito obrigado pelas palavras, pela entrevista e voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor. Com certeza. Um grande abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Marcos Souza, que é presidente da Associação Empresarial da Grande Florianópolis e também da Câmara de Dirigentes de Lojistas de São José. Apenas para destacar aqui uma das falas do Marcos, que eu achei bastante interessante, né? Ele disse que para produzir o que um americano produz é preciso 5 brasileiros. Então, quer dizer, um americano, ele vale por 5 brasileiros. Então, isso tem que mudar realmente, né? O brasileiro precisa produzir mais, precisa ter